Afinal, o que é planejamento financeiro e quais são os seus benefícios, né? O planejamento financeiro vai muito além de você simplesmente anotar o que você gasta, analisar o que você gastou. Isso também faz parte do planejamento financeiro. Mas, na verdade, o planejamento é dividido em 6 componentes. O primeiro componente é o planejamento de aposentadoria, que é quando você se programa para o momento que você vai aposentar. Ah, Bruna, mas eu sou CLT, eu tenho INSS. Mas será que o INSS vai ser suficiente para manter a sua qualidade de vida? Ou será que a gente precisa fazer outras coisas para garantir que você vai ter uma aposentadoria de qualidade? Então, esse componente do planejamento financeiro estuda essa parte, né? Trabalha em cima da parte de aposentadoria. Além dele, a gente tem a gestão de riscos. O que é a gestão de riscos? Tem riscos que a gente assume pra gente mesmo e tem riscos que a gente terceiriza. Então, por exemplo, quando você compra o seguro do seu carro, você está terceirizando o seu risco. Por quê? Porque caso você bata, você tem a seguradora que você vai possivelmente pagar a franquia e ele vai cobrir, ele vai se responsabilizar por aquele risco, né? Por arrumar o seu carro. Só que a gente tem isso para várias áreas da nossa vida. É menos falado, mas existe. A gente precisa pensar sobre isso. Então, por exemplo, você é autônomo. Você não tem uma receita certinha que nem uma pessoa, por exemplo, que é CLT. Será que não faz sentido você ter um seguro que te proteja, você terceirizar esse risco de ficar sem renda, você ter um seguro que te proteja de uma eventual perda dessa renda como autônomo? Isso que a gestão de riscos trata. Além desses dois, a gente tem também a gestão de ativos. A gestão de ativos é o famoso investimento. Então, é a gente olhar para os seus ativos, ver como que a gente pode rentabilizar eles melhor, entender se aqueles investimentos eles estão de acordo com os seus objetivos, porque você não investe só simplesmente para ter o dinheiro lá. Você quer fazer alguma coisa com aquele dinheiro, não é mesmo? Então, a gestão de ativos observa se aquele investimento que você está fazendo sentido. Por exemplo, você tem uma reserva de emergência. Você vai investir a sua reserva de emergência em um investimento que você só pode tirar o dinheiro daqui a 10 anos? Não, você não vai fazer isso. Por quê? Porque você nunca sabe quando a emergência vai acontecer. Pode ser que ela aconteça amanhã e você precisa do dinheiro. Então, a gestão de ativos cuida de toda essa parte de investimentos. Você pode estar percebendo que todos esses componentes do planejamento, eles são interligados. Então, o planejamento de aposentadoria, por exemplo, conversa com a gestão de ativos, que também conversa com a gestão de riscos. Então, eles conversam entre si, mas eles são separados, para a gente ficar mais didático. Além desses três, a gente tem também o planejamento tributário. Aqui no Brasil, o planejamento tributário é muito importante, porque a gente tem vários impostos diferentes, várias regras diferentes, várias leis diferentes que a gente precisa seguir. E muitas vezes a gente pode fazer escolhas para não vou dizer diminuir a quantidade de imposto que a gente paga, mas fazer escolhas mais inteligentes em relação aos nossos impostos. Por exemplo, quando você vai adquirir uma previdência privada, você pode escolher entre a tabela regressiva e a tabela progressiva. Isso vai mudar a quantidade de imposto que você vai pagar. Então, você precisa pensar estrategicamente qual decisão tomar. O planejamento tributário cuida desses aspectos relacionados a imposto. Além disso, a gente tem o planejamento sucessório. Planejamento sucessório tem a ver com o quê? Sucessão. Então, é você se organizar para aquilo que você vai deixar para os seus familiares. Então, por exemplo, para os seus filhos, você construiu um patrimônio, você construiu uma empresa, por exemplo, né? Um patrimônio, vamos falar patrimônio mesmo. Qual que é a melhor forma de você passar isso para frente? De você passar isso para os seus filhos? Então, tem várias estratégias que a gente pode usar para otimizar essa sucessão. Então, eu já falei, planejamento de aposentadoria, da gestão de risco, gestão de ativos, planejamento tributário e o planejamento de sucessão. Faltou a gestão financeira. A gestão financeira é a gestão do seu dinheiro, sua gestão orçamentária. O que você está ganhando, o que você está gastando, para onde seu dinheiro está indo, como que a gente pode otimizar os seus gastos. Tem algum gasto que a gente pode diminuir? Será que você está gastando dentro do que você deveria? A gente consegue, você quer fazer uma viagem, a gente consegue se programar para juntar um pouco mais de dinheiro antes da viagem acontecer, para você pagar a viagem antes de ir
e não voltar da viagem e ficar pagando aquele tanto de parcela? Então a gestão financeira cuida de toda essa parte orçamentária. É mais aquela gestão do dia a dia, do anotar os gastos, do saber com o que você gastou, de entender o seu fluxo de caixa. Quando que você vai faltar dinheiro? Quando que você vai precisar pegar dinheiro emprestado? Se você vai precisar pegar dinheiro emprestado? E se igual, novamente, o autônomo, mês de janeiro é um mês que eu ganho menos de dinheiro, sei lá, porque as pessoas gastam menos em janeiro. Então vamos organizar o orçamento para isso? Ou então, mês de janeiro a gente paga muita coisa, PVA, IPTU, não sei o que, não sei o que. Então vamos organizar um orçamento para isso? Isso tudo está a cargo da gestão financeira. E agora falando um pouco dos benefícios, né, do planejamento financeiro. Existem vários benefícios. Eu vou trazer aqui alguns deles. Por exemplo, o planejamento financeiro, ele te proporciona uma vida mais equilibrada, com menos estresse e com mais qualidade. Por quê? Porque, gente, você não fica estressado quando, por um acaso, você quer fazer uma coisa e não tem dinheiro? Não é estressante? Briga com o seu marido, ou com a sua esposa, ou dentro da sua casa, quando o dinheiro está apertado. Então, quando você tem um planejamento financeiro mais estruturado, você tem mais qualidade de vida. Seria legal você poder proporcionar para sua família uma viagem por ano, ou alguma coisa nesse sentido. Quando você tem o planejamento financeiro, você consegue se organizar para conquistar os objetivos que você quer. Então, se esse é um objetivo, você consegue se organizar para isso. Isso tudo vai aumentando a sua qualidade de vida. O planejamento financeiro também te ajuda a evitar gastos desnecessários. Por quê? Porque você toma consciência do seu dinheiro. Que você olha lá na planilha, bate o olho e você fala: gente, mas eu gastei isso tudo nesse negócio aqui. Você começa a ter noção do seu dinheiro. E aí você acaba evitando desperdícios. Então você tem lá todos os streamings que você assina. E aí você olha e fala: caramba, pra que isso tudo? Não preciso disso tudo. Então acaba evitando esses gastos desnecessários. O planejamento financeiro te ajuda muito quando você quer mudar de rota, reprogramar. Gente, hoje em dia isso é muito comum. A gente está num mundo muito globalizado que permite que isso aconteça. Você quer mudar para fora do país, sei lá, você quer mudar de emprego, você quer mudar de carreira. E tudo isso tem que ser pensado. Porque você não pode, de um dia para a noite, sair do Brasil e mudar, sei lá, para os Estados Unidos sem pensar na questão financeira. Você precisa ter um planejamento financeiro. E o planejamento financeiro te ajuda a isso. Te ajuda a olhar, no meu caso, quando eu fui virar autônoma, foi 100% planejamento financeiro. Quanto tempo eu posso ficar sendo autônoma, investindo na empresa para depois, sem receber renda, sem ter renda, porque no começo você fica sem receber renda, para depois começar a ter uma renda. Então, vamos planejar o orçamento para isso, vamos planejar os investimentos para isso, vamos fazer todo esse planejamento. Então, te ajuda a mudar de rota. Isso te ajuda a ter autoconhecimento. Gente, gestão financeira, planejamento financeiro é muito sobre autoconhecimento. Eu vou trazer um vídeo depois sobre isso, mas existe uma coisa que chama vieses comportamentais. O que são esses vieses? São coisas que a gente aprendeu, de forma bem resumida aqui, são coisas que a gente aprendeu na infância, que a gente ouviu dos nossos familiares, do meio que a gente estava inserido, e isso tudo se transformou nos comportamentos que a gente tem hoje em relação a várias coisas, mas aqui eu tô falando especificamente em relação ao dinheiro. Então você ouviu o seu pai e a sua mãe falando coisas como: você tem que trabalhar muito para ganhar dinheiro, você tem que trabalhar muito duro para ganhar dinheiro. Isso, na sua cabecinha de criança, te fez entender, raciocinar, garantir uma verdade. Aquilo ali é uma verdade, virou uma verdade, e isso vai te associar a comportamentos futuros. Então, por exemplo, um dos vieses é o viés do presente. A pessoa que tem um viés do presente, ela pensa no só se vive uma vez. Tudo o que acontece, ela fala: mas eu não vou guardar para depois, porque só se vive uma vez. E essa pessoa é mais propensa, por exemplo, a adquirir dívidas. Então, se você tem o autoconhecimento de que você tem esse viés, você consegue ter estratégias para você contornar esse viés, entende? Para você contornar isso e melhorar sua qualidade de vida, o seu bem-estar, todas aquelas coisas que eu falei. Então, o planejamento financeiro tem diversos benefícios. Eu falei aqui só alguns deles.
Vou deixar aqui o link da planilha MDC para você já começar a se organizar financeiramente. E me conta aqui nos comentários se você ficou com alguma dúvida sobre planejamento financeiro e sobre os benefícios do planejamento financeiro. Eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!